Oi, tudo bem? Dando continuidade aqui a nossos vídeos falando sobre evangelismo. Hoje eu tenho um assunto importante para conversar com você, que é a respeito do discipulado. Ao longo desses vídeos nós vimos assuntos como chamado, vimos também sobre o campo missionário, vimos também sobre as dificuldades de pregar o evangelho e vimos também a importância do seu testemunho para edificar a fé e para alcançar corações. E hoje, como eu falei, vamos falar sobre o discipulado. Mas antes de começarmos, eu gostaria de falar com você, de saber de você, como é que você está recebendo esses vídeos, se eles estão edificando, se eles estão sendo de ajuda para você. Comenta aí nos comentários, me fala para me entender como é que esse vídeo está chegando para vocês. E compartilha também, né? Que a plataforma do YouTube ele só entende que os vídeos são relevantes e ele só vai passar para mais pessoas se ele vê que as pessoas estão realmente gostando, né? E compartilhando. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Então, o discipulado é a missão central que Jesus deixou para nós. Mas eu preciso dizer algo muito importante. Isso vai muito além de simplesmente pregar o evangelho. Ensinar ou compartilhar. Porque trata-se de formar pessoas à imagem de Cristo, moldando vidas com base nos seus ensinamentos e nos exemplos de Cristo. O discipulado é, sem dúvida, o meio mais eficaz para expandir o reino de Deus. Porque é através do discipulado que o caráter de Cristo vai ser replicado em cada novo crente. E isso vai gerar uma multiplicação que pode transformar comunidades inteiras. O discipulado ele é individual e personalizado. Lembre que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não aplicou um método padronizado. Ele adaptava o seu ensino para cada pessoa. Ele investiu tempo e energia em cada discípulo, conhecendo cada um em suas particularidades. Por exemplo, Pedro, ele usou firmeza e autoridade, porque sabia que Pedro iria ser um líder forte e robusto. Com João, ele já foi mais manso, mais maleável, porque o João era um apóstolo mais amoroso, né? Como ele mesmo diz, ele encostava a sua cabeça no peito de Jesus. Então a gente vê que Jesus, ele adaptava o discipulado conforme cada pessoa. E esse enfoque personalizado de Jesus é essencial, porque cada pessoa é única e tem um chamado especial em Cristo. E aqui está um ponto muito importante, pois o objetivo do discipulado não é criar cópias do discipulador. O discipulado cristão verdadeiro é formar discípulos que refletem Cristo e suas personalidades e características únicas. A verdadeira medida do sucesso do discipulado não é quantos discípulos se parecem conosco, mas quantos refletem Cristo em suas vidas. O discipulado também deve ser coletivo, formar grupos de pessoas. Isso é um grande desafio para nós que já estamos numa caminhada de fé. É levar o conhecimento básico e profundo para os novos convertidos. Jesus, ele não apenas discipulava individualmente, ele formava grupos, como os 12 apóstolos, os 70, que ele os enviava de 2 em 2, para que dessa forma os discípulos podiam aprender entre si, compartilhar experiências, né? E aprender a conviver. O discipulado ajuda a crescer em união. E esse discipulado em grupo, ele ajuda a superar o individualismo e cria um senso de missão compartilhada. Mas atenção,
Um grupo nunca deve substituir aquele discipulado 1 a 1, aquela conversa particular, onde nós vamos entender e conhecer os problemas individuais, as dificuldades individuais de cada um. E também existe um relacionamento. Nós passamos a gerar um relacionamento. Agora, uma coisa que eu tenho que falar também. Nós temos que ter muito cuidado com os erros comuns que acontecem. Aqui eu vou falar de 2 erros sérios que precisamos evitar. O primeiro erro é o discipulado superficial, quando focamos apenas no comportamento da pessoa, aqueles comportamentos visíveis, ao invés de nos aprofundar e falar sobre o caráter, sobre o coração da pessoa. Quando nós fazemos um discipulado muito superficial, isso gera crentes que apenas atuam como cristãos, mas não têm um relacionamento profundo com a palavra. Não têm um relacionamento autêntico com Cristo. E sem essa transformação real, sem realmente uma mudança do comportamento, a mudança do entendimento, a pessoa não será capaz de discipular outros de forma eficaz. E o segundo erro, meus amados, é o orgulho. Quando o discipulador vê o discipulado como extensão da sua própria reputação ou a influência, ele cria uma dependência e não uma independência espiritual. É crucial que o discipulador tenha uma postura de servo, reconhecendo que ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu crescimento. O discipulado desafia a cultura, desafia a cultura do individualismo, porque hoje nós vivemos em um mundo que valoriza o individualismo. Quando alguém chega para pedir ajuda ou para ser ensinado, muitas vezes isso é visto como uma forma de fraqueza. Então nós temos que entender que é difícil para algumas pessoas se submeterem a aprenderem. O discipulado cristão desafia isso. Ele mostra que a verdadeira liberdade e crescimento vem de um relacionamento verdadeiro e genuíno de submissão a Cristo e de aprender com aqueles que estão mais avançados. Meus amados, quando existe confiança mútua, o medo e a vergonha caem. E no ambiente assim, lembra que Jesus ele andava em ambientes, ele comia com pessoas simples, ele comia com pessoas com pecadores, e ele oferecia restauração para aqueles quebrantados. E quando nós oferecemos um ambiente simples, um ambiente de confiança, um ambiente amigável, esses discípulos, eles vão experimentar o que é realmente ser um discípulo de Cristo. Eles vão levar isso para a sua vida. Então, o fim sempre tem que ser a multiplicação de discípulos. Jesus é muito claro em Mateus, quando ele diz, em Mateus 28, 19, ide fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Cada discípulo é chamado a fazer novos discípulos. E os novos discípulos fazendo novos discípulos. E assim há um ciclo onde toda a terra vai se encher dos discípulos, de filhos de Deus, que é a multiplicação que Jesus disse que o reino deveria se expandir até os confins da terra. E isso não é tarefa apenas dos líderes ou dos mais maduros na fé. Isso é uma responsabilidade de todos nós que fomos alcançados pela graça e pela palavra. Nós temos o compromisso de passar para o outro aquilo que nos alcançou. Então,
Então eu queria dizer para vocês que quando o discipulado é realizado corretamente, dentro dos princípios, dentro da palavra, ele não apenas leva conhecimento para a pessoa, ele transforma vidas. Ele gera um movimento de multiplicação que pode impactar uma casa, uma cidade ou até mesmo nações. Superar o medo, o orgulho, a timidez e até mesmo nosso individualismo, isso vai tornar o discipulado genuíno e frutífero. E este é o combustível de Deus. Existe uma palavra em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, isso é muito poderoso. O nosso Deus nos comissionou, nos preparou para falar sobre Ele, para sermos testemunhas dele, e para isso Ele nos encheu de autoridade e de poder. Então, tomemos posse da palavra que um dia nos resgatou e usemos essa palavra para salvar, para discipular pessoas. Lembre-se, o discipulado, o evangelho é para todos e nós temos essa comissão de levar Cristo, apresentar o verdadeiro Cristo a todas as pessoas. Amém?